Muito bem. Então, hemostasia 1, o que a gente vai ver? Primeiro, conceito de hemostasia. Depois, 2, espasmo vascular, quer dizer, vasoconstrição. Os mecanismos de vasoconstrição. Número 3, tampão plaquetário, que é fundamental para o processo de hemostasia. Tá? Então, origem das plaquetas, mecanismo de tampão plaquetário. Anti-inflamatórios para nós é fundamental. Nós, seres vivos, né? Anti-inflamatórios é fundamental. E como é que eles agem em relação à coagulação. Tá bem? Muito bem. Então, em primeiro lugar, o que é hemostasia? Hemo é do grego hemo, quer dizer sangue, mais estase, que é parada. Então, cessação de sangramento. Mas tem uma informação importante. Neste capítulo de hemostasia, a gente estuda os fatores coagulantes e os fatores anticoagulantes que o nosso organismo produz. Sim? Nosso organismo produz. Então, existe uma balança. Por que o nosso organismo produz fatores anticoagulantes? Para evitar que haja formação de coágulo fora do local ou no momento devido. Esse coágulo anômalo, ou seja, fora do local, chama-se trombo. Trombo é coágulo. Então, trombose é a doença da coagulação, sujeito no sentido de que ele vai formar coágulo. Obviamente que um coágulo poderá obstruir um vaso, tá? Muito bem. Atenção. Com exceção dos íons cálcio e de fosfolipídios, naquele quadradinho, aquele retângulo de borda azul à direita, com exceção do íon cálcio e do fosfolipídios, todos são produzidos pelo fígado. Todos os fatores de coagulação e os anticoagulantes são produzidos pelo fígado. Então, se eu tiver uma lesão hepática severa, por exemplo, cirrose. Cirrose é uma fibrose do fígado. Só um pouquinho, eu vou tirar um negócio que está incomodando. Tá. Cirrose é uma fibrose do fígado, tá? Cirrose é uma fibrose do fígado. Então, fibrose. Então, em vez de tecido hepático, parênquima hepático, eu tenho tecido fibroso, que não é fígado. É tecido fibroso, que não se regenera. Sim? Então, diminui a quantidade de tecido hepático, hepatos em grego quer dizer fígado, diminui a quantidade de tecido hepático dentro do fígado. Então, o sujeito obrigatoriamente produz menos fatores de coagulação. Se eu tenho menos fígado, produzo menos fatores de coagulação. Então, ele vai ter tendência a hemorragias, que a gente chama essas hemorragias de petequias. Petequias, ele fica todo rosado, pontos róseos na mucosa. Por que pontos róseos na mucosa? São os capilares que se rompem e, como não tem fator de coagulação, fica sangrando. Petequias, sim? Isso é indicativo de uma cirrose, não hepatite. Hepatite é inflamação do fígado, uma complicação. Pode ser também um câncer de fígado, tumor de fígado, tá? Bom, então, importante, no capítulo de hemostasia, se vê os fatores coagulantes e os fatores anticoagulantes que o nosso organismo produz. Bom, então, a coagulação vai depender dessa balança entre fatores de coagulação e os anticoagulantes. Aqui eu comentei com vocês, né, no segundo raiozinho, se tiver uma lesão severa do fígado, não tem fator de coagulação e o sujeito tem tendência à hemorragia, a cirrose, ela não tem cura, ela vai avançando lentamente, o interferon diminui esse processo, mas o tratamento adequado seria uma transplante de fígado. E aqui, naquele retângulo de borda vermelha embaixo à esquerda, quais são os processos hemostáticos? Quais são os processos hemostáticos? Primeiro, espasmo vascular, que é uma vasoconstrição. 2, o tampão plaquetário e, por último, a coagulação. Então, a coagulação sanguínea é não é um dos mecanismos hemostáticos, tá? A gente vai ver eles um por um. A coagulação nós vamos ver na hemostasia 2, na aula de sexta-feira. Muito bem. Então, vamos ver o espasmo vascular ou vasoconstrição. Então, por que da vasoconstrição? Ali vocês têm uma figura à esquerda em cima, em que eu tenho, parece um funil, né? Aquela parte mais afunilada, ali seria um vaso com músculo liso. Vaso com músculo liso. Capilar não tem músculo liso, capilar não faz vasoconstrição. Mas artérias, arteríolas, vênulas e veias, artérias, arteríolas, vênulas e veias tem músculo liso, então faz vasoconstrição, diminui o calibre do vaso, sim? Bom, por que eu tenho que ter vasoconstrição? Qual é o motivo? Existe uma causa para isso, a gente vai ver. Primeiro, diminui o sangramento pela lesão. Tem vasoconstrição, menos sangue passa. Segundo, permite a concentração de fatores de coagulação. Naquela figurinha ali da concentração, aquelas bolinhas pretas são enzimas que fazem parte do processo de coagulação. O próprio tampão plaquetário, são substâncias que participam do processo do tampão plaquetário. Então,
A menor quantidade de sangue permite a concentração dessas substâncias do sangue. Sim? Bom, atenção, isso o Raizinho está dizendo ali, bem no meio da figura. Capilar não tem músculo liso, portanto, ele não faz vasoconstrição. Ele não diminui seu calibre do vaso. Tá bem? Bem. Quais são os mecanismos de vasoconstrição? O que causa essa vasoconstrição? Tem mecanismo miogênico, mio é músculo, então produzido pelo próprio músculo liso de quem? Do vaso. Neurogênico e um fator plaquetário. E um estímulo plaquetário, tá? Até aqui tá bem? Tranquilo? Sim, senhor. Sim. Vamos adiante. Bom, o que é o estímulo miogênico? Então, miogênico, lesão na musculatura lisa do vaso, está escrito ali em cima, um corte, esmagamento, é um estímulo mecânico que despolariza, desencadeia a despolarização nas células musculares lisas vizinhas não lesadas. Tá? Então, naquela figurinha aqui, vocês têm ali o músculo liso do vaso sanguíneo, há uma lesão, um estímulo mecânico, você sabe que o estímulo mecânico abre canais de sódio, a distensão da célula, ou a modificação dessa membrana, abre canais de sódio, entra sódio, despolariza a célula e causa a entrada de cálcio. Aí, então, tem contração muscular. Sim? O cálcio sai do retículo sarcoplasmático ou de fora da célula. Ele entra na célula, né? Ou sai do retículo sarcoplasmático intracelular, ou entra fora. Ele sai de fora para dentro. Então, causa vasoconstrição. Claro, a célula esmagada, essa não vai funcionar. Essa aí está lesada, não funciona. Mas esse estímulo mecânico desse esmagamento nas células vizinhas aqueles raiozinhos ali, desencadeia potencial de ação e eu tenho vasoconstrição. Isso é um estímulo miogênico, só que ele é fugaz, ele dura pouquíssimo, questão de segundos, porque é o tempo suficiente para ver essa despolarização e depois ela cessa. Tá bem? Então, o corte ou esmagamento da célula, se eu romper só a parte interna da célula endotélio, só romper endotélio, não tem lesão de músculo liso, é só a camada interna. Então, não atingiu o músculo, nada acontece para efeito miogênico. Tá bem? Estímulo neurogênico é a dor, corte e esmagamento. Estimula o sistema nervoso simpático, libera adrenalina pela medula adrenal e noradrenalina como neurotransmissor e também pela medula adrenal, causa vasoconstrição. O simpático faz vasoconstrição. E por último, o sistema plaquetário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As plaquetas ativadas, a gente vai ver como é que acontece, liberam substâncias vasoconstritoras, tromboxano A2, TXA2, e a tal da serotonina, 5-HT. São duas substâncias que as plaquetas liberam. Para elas liberarem, tem que acontecer a ativação delas. A gente vai ver já a seguir, tá? Bom, qual é a importância das plaquetas? Tanto o neurogênico como o miogênico é fugaz, duram segundos. Máximo segundos. Não mais que um minuto. Então, a plaqueta, o que ela faz? Ela mantém a vasoconstrição. Quando tiver a substância presente no local, ela mantém a vasoconstrição por até 20 minutos. Tempo suficiente para formar coágulo e se tornar fixo na lesão. Então, as plaquetas são muito importantes por isso. Elas mantêm essa vasoconstrição. Essas substâncias presentes no sangue mantêm essa vasoconstrição. Elas são capazes de causar vasoconstrição do músculo liso. De quem? Do vaso. Daqueles vasos que tem músculo liso. Capilar não vai fazer vasoconstrição porque não tem músculo liso. Essa substância não tem aonde agir. Tá? Então, Senhor? Sim, senhora. Esses mecanismos, eles vão acontecer separadamente ou, por exemplo, o miogênico e o plaquetário podem acontecer juntos? O miogênico, ele é mais rápido por ser efeito nervoso. Uhum. Despolarizado, desculpa, elétrico, né? Não nervoso. É mais rápido, tá? Mas em seguida começa o plaquetário. Tá, então, tipo, não é isolado. Não é isolado. É um conjunto da obra. Tá, obrigada. Tá? Depois é que vem a coagulação. Muito bem. A gente vai ver o problema de ter pouca plaqueta no organismo, né? Bom, tampão plaquetário. Da onde que vem as plaquetas? A gente chama, vamos ver aqui, ó. A gente chama de hemopoiese ou hematopoiese a formação das células do sangue. Hemopoiese ou hematopoiese, poieses, quer dizer, formação de quê? De sangue, né? Na verdade, são as células sanguíneas. Durante a vida fetal, o primeiro local que começa a fazer hematopoiese chama-se saco vitelino. Depois, é transferido para o fígado,
E no final da gestação, então, vida intrauterina, passa para a medula óssea. Então, o fígado ele é responsável pela maior parte pelo maior intervalo de tempo de realizar hematopoiese no feto. Depois passa para a medula óssea e vai até o fim da vida do sujeito. Então, a criatura nasce fazendo hematopoiese pela medula óssea, que é a região interna do osso. Por isso que ela é vermelha, né? À medida que ela perde essa função, acaba sendo substituída por gordura, chamada medula amarela, na verdade, gordura que substitui o tecido hematopoético, tá? Mas todos os ossos do recém-nascido são a medula interna vermelha, porque tem um monte de células sanguíneas sendo produzidas, as hemácias principalmente em maior quantidade. Bom, como é que começa o assunto? Você tem uma grande célula indiferenciada chamada célula tronco, em inglês tronco quer dizer stem, então stem cell, ou célula tronco, ou pluripotente ou totipotente, uma única célula. O que acontece? Essa célula, conforme o estímulo que ela recebe de proteínas, se ligam à membrana plasmática, ela vai formar a linha mieloide. Nessa linha mieloide, naquele retângulo de borda azul, bem em cima à direita, vocês têm a formação de eritrócitos, CFU, lá embaixo, bem à direita, é escrito assim, ó, Colony Forming Unit, ou seja, unidade formadora de colônia. Se diferencia em célula que vai formar a linha de eritrócitos, a linha dos basófilos, pequena quantidade, eosinófilos, pequena quantidade, e os granulócitos monócitos, que são os neutrófilos e os monócitos. E os megacariócitos origem as plaquetas. Tá? Essa é a linha mieloide. Vamos produzir, conforme o estímulo que essa célula mieloide recebe, ela vai se diferenciar em eritrócitos, basófilos, eosinófilos, ou neutrófilos e monócitos, e mais os megacariócitos. Bom, por enquanto nada de plaqueta, só ali os megacariócitos. Eu tenho uma linha linfóide, que vai formar o linfócito B. Esse linfócito B, na corrente sanguínea, se transforma em plasmócito. Plasmócito quer dizer célula do plasma, que faz a imunidade humoral. Acho que estão fazendo imunologia esse semestre, né? Imunidade humoral é aquela dada pelos anticorpos, ou imunoglobulinas, ou gama-globulinas. É a mesma coisa. Anticorpos, imunoglobulinas ou gama-globulinas. É a mesma coisa. Então, essa imunidade humoral dada pelos linfócitos B, de Bursa de Fabrícios. Eles foram originalmente descobertos num tecido linfóide próximo na cauda das aves, chamada Bursa de Fabrícios. Bursa de Fabrícios, linfócito B. Não é de baço, é Bursa de Fabrícios. Ah, mas mamífero não tem Bursa de Fabrícios. Não tem Bursa de Fabrícios. Onde é que acontece a ativação do linfócito B? Essa ativação. Ele é formado na medula óssea e vai ser ativado aonde? No baço. Só que aquele B não é de baço, é Bursa de Fabrícios. Só que em mamíferos, que não tem Bursa de Fabrícios, é no baço, tá? Bom, mas o B então é de Bursa de Fabrícios. Bursa, de bolsa, né? Linfócito T, imunidade celular, T de timo, todos nós temos, imunidade celular, libera proteínas, as linfocinas ou citocinas que destroem o corpo estranho, e a matadura natural, natural killer. Então, essa vem da linha linfóide, tá? Muito bem. Então, tudo isso é hematopoiese ou hemopoiese, onde acontece na medula óssea. E no fetinho, no fígado. Tanto é assim, pessoal, que quando a medula óssea começa a bater pino, ou seja, eu tenho ela fica lesada ou lesionada, né, e não doente, e não produz células sanguíneas adequadas, o fígado poderá voltar a produzir células sanguíneas. Isso não é bruxaria. Não é muito comum, mas não é bruxaria, porque o fígado mantém aquela capacidade hematopoética quiescente. Quiescente é congelada. No momento que é estimulado, poderá voltar a produzir células sanguíneas. Porque lá no fetinho, ele foi responsável por essa produção, a maior parte da gestação. Tá bem? Então, quando a medula está muito lesada, poderá o fígado voltar a produzir células sanguíneas. Não em quantidade adequada, mas produz. Não é bruxaria ou coisa do arco da velha. Muito bem. Vamos adiante. Aqui vocês têm, então, as formações das várias células sanguíneas e os seus estímulos. Para nós aqui não interessa, fica só como ilustração. Essa figura está horrorosamente apagada. Aqui, vocês têm aqui um corte histológico de medula óssea. A seta verde mostra um megacariócito, a gente vai ver que são células gigantes. As setas vermelhas, a linha eritrocitária. E a linha granulocítica é aquela seta verde quase azul esverdeado, né? Tá? Célula granulocítica. Como você tem uma ideia da medula óssea, riquíssima em células sanguíneas. Essa célula tronco o pessoal está tentando utilizar para se diferenciar em células que precisam, por exemplo,
Quando o coração sofre uma lesão severa, chamamos de infarto, vamos ver depois o que é infarto, é um tecido necrosado, tecido morto, que é substituído por tecido fibrótico, o músculo cardíaco não regenera. Então a ideia é colocar célula-tronco na região para que ela forme células cardíacas, não dentro ou nenhum outro tecido, porque célula-tronco pode se diferenciar em qualquer tecido, né, que forme células cardíacas, né, substituindo aquela zona infartada. Infarto, então, ocorre uma fibrose do tecido e não vai passar sinal elétrico. Bom, nem contrair, né? Vai ver isso depois em cardio direitinho, tá? É só uma palhinha. Bom, o que quer dizer este megacariócito? Só um momentinho, aqui, ó. Faltou aqui a explicação. Mega quer dizer gigante. Cárion é núcleo. Então, célula do núcleo gigante. Mega gigante, cárion núcleo. Célula do núcleo gigante. O que acontece? Esta célula, ela se divide o seu núcleo. Nós temos 2 N de par cromossômico. Chega a 32 N, tá? Então, o que acontece? Só que ela não se divide em células filhas. Fica tudo na mesma célula. Então, ela tem um núcleo gigantesco. Na verdade, são núcleos que se dividiram. E o que acontece? A plaqueta é um pedaço de citoplasma. Então, esse megacariócito se fraciona, né? Então, o núcleo é fagocitado por macrófagos, lá em cima à direita. O núcleo é fagocitado por macrófagos e é fonte de ácido desoxirribonucleico para a síntese de DNA, porque ali a multiplicação celular, a mitose é gigantesca na medula óssea. Então, esse núcleo imenso, 32N, então se divide em 16 vezes. Eu tenho 2N, para formar 32, se divide em 16 vezes, até 16 vezes esse núcleo, dentro de uma mesma célula. E esse citoplasma ele é fracionado e vai formar até 2.000 plaquetas. Então, a plaqueta, na verdade, é um pedaço de citoplasma do megacariócito. A plaqueta é um pedaço de citoplasma do megacariócito. E é assim que ela é liberada da medula óssea. Essa formação de plaquetas, a liberação delas ocorre dentro da medula óssea e aí atinge a corrente sanguínea. Tá? Não é no sangue. Já sai pronto para a viagem da medula óssea. Tá? Bom, aqui vocês têm, então, uma micrografia eletrônica de varredura. Você tem ali um capilar, né, com o núcleo da célula endotelial embaixo, aquele mais comprido embaixo é o núcleo da célula endotelial, e ali 3 plaquetas. Note que ela está cheia de vesículas. Plaquetas estão cheias de vesículas. E elas duram até 10 dias na corrente sanguínea. Permanecem vivas por até 10 dias na corrente sanguínea. Depois são retiradas principalmente pelo baço. Tá? Até 10 dias. Essas plaquetas também são chamadas de trombócitos. Trombócitos, célula da coagulação. Trombócitos. É a mesma coisa que plaquetas, tá? Bom, aqui vocês têm, então, um esfregaço de sangue, né? Uma gota de sangue é passada entre 2 lâminas e fica, então, aquele esfregaço, na verdade, faz uma varredura desse sangue sobre a plaqueta, sobre uma célula sanguínea. Vocês vão aprender isso em bioquímica clínica, sim? E naquele círculo azul está mostrando, então, as plaquetas. São pedacinhos de citoplasma colorados em azul. Então, isso aqui é um esfregaço típico, né? Pelas rosas são as hemácias, tá? Muito bem. Embaixo, vocês veem bem à direita um eosinófilo, corado de vermelho. São bem granulado, sim? Corado de vermelho. E o basófilo, na outra extremidade esquerda, corado de azul. Sim? Sempre tem pequenas quantidades dessas células. O mais comum é neutrófilo. Bom, então, vamos devagarinho. Qual é o mecanismo de tampão plaquetário? Vocês têm ali no desenho da esquerda um capilar. Na verdade, é a unidade mínima de um vaso. Vocês têm por dentro o endotélio, que são aquelas células vermelhas ali, e por fora uma membrana basal, obrigatoriamente. Isso é a unidade mínima de um vaso. Tá? Acima dele, dependendo do vaso, se for uma artéria, arteríola, vena ou veia, tem músculo liso. Artéria, arteríola, vena ou veia, músculo liso. Se for um capilar, é isso mesmo, é só simples. É o endotélio e uma membrana basal, tá? Bom, as plaquetas são aquelas bolinhas amarelas ali. Eu estou mostrando 4. Bem embaixo eu tenho a legenda que representa cada símbolo, cada sigla. Isso é importante, tá? Bom, notem que essas plaquetas são redondinhas ou ovoides e não estão ligadas umas com as outras, não estão unidas, tá? Muito bem, o que acontece? Você tem uma lesão no endotélio e essa lesão no endotélio expõe a membrana basal, que é a figura do meio. Expõe a membrana basal. Ali embaixo eu coloquei o músculo liso nessa figura, para mostrar como acontece a vasoconstrição. Muito bem. Com a lesão do endotélio, fica exposta a membrana basal, exposta a quem? Exposta ao sangue, porque ela estava tapada, fechada pelo endotélio. No momento que eu tenho uma lesão, a membrana basal em cima, ela fica em contato com o sangue. Essa membrana basal
Isso reveste o endotélio. Endotélio quer dizer epitélio de dentro. Endotélio, epitélio de dentro. De dentro de quem? Epitélio de revestimento do vaso, endotélio. Ela é rica em duas proteínas, colágeno e o chamado fator von Willebrand. Tem mais colágeno, mas tem esse fator de von Willebrand, também é proteína. O que acontece? Quando essa membrana basal fica exposta ao sangue, as plaquetas, entrando em contato com esse colágeno ou o fator de von Willebrand, o fator von Willebrand, né? Tem receptores na membrana plasmática dessas plaquetas, elas mudam a sua forma, se tornam aderentes, se aderem à lesão. Elas mudam a sua forma. Isso chama-se aderência plaquetária, são as primeiras plaquetas que vão no local lesado. Sim? Uma vez, isso é a ativação da plaqueta. Então, ela estava livre, leve e solta, não entrava em contato uma com a outra. Quando entra em contato com o colágeno, que está onde? Na membrana basal, ou o fator de von Willebrand, fator von Willebrand, na verdade, elas se tornam aderentes umas às outras, emitem pseudópodos, falsos pés, e liberam substâncias. 3 substâncias, o ADP, TXA2 e 5-HT. Vamos ver lá embaixo. Ó. ADP, não é trifosfato, é difosfato de adenosina. Tromboxano A2, TXA2, e o 5-HT, serotonina ou 5-hidroxitriptamina. É a mesma substância, 5-hidroxitriptamina. Foi descoberta em 2 oportunidades, e aí alguém classificou como 5-hidroxitriptamina, mas antigamente ela chama, o nome original era serotonina. Serotonina é algo que aumenta o tônus do vaso, o tônus da musculatura, e se encontra no soro, por isso serotonina. A gente vai ver o que ela faz, tá? Bom, e esse ADP, o tromboxano A2, tem 3 setinhas azuis ali na figura do meio, mostrando que elas estimulam outras plaquetas a se tornarem aderentes umas às outras. O ADP e o tromboxano A2, liberado pelas plaquetas, que modificaram a sua forma, faz com que outras plaquetas se tornem aderentes também, aumentando a presença nesse local lesado. E, por sua vez, o tromboxano A2 também e a serotonina fazem vasoconstrição. Tá? Então, tromboxano A2, de novo, e a 5-hidroxitriptamina ou serotonina causam vasoconstrição. Nos vasos que tem músculo liso, logo abaixo da membrana basal. Como o tromboxano A2 e 5-hidroxitriptamina são substâncias lipídicas, elas passam com facilidade, tá? Principalmente o tromboxano A2, a hidroxitriptamina é mais difícil, mas bem apolar aqui é o tromboxano A2, passa com extrema facilidade. O endotélio, vocês estão vendo aquela setinha, a linha tracejada, PGI2 lá embaixo está escrito assim, prostaciclina 2. O endotélio produz sempre, de modo basal, prostaciclina. Qual é a função da prostaciclina? Ela inibe a aderência plaquetária, inibe a ativação plaquetária. Por quê? Para evitar a formação de coágulo. Porque sobre as plaquetas é que haverá a formação do coágulo. As plaquetas estão no local e sobre essas plaquetas as redes de fibrina, é o coágulo, vão se ligar formando coágulo em cima dessas plaquetas. Precisa de plaqueta para depois ter coágulo, tá? Rede de fibrina. Bom, então a prostaciclina ela é liberada de modo normal, basal, sem grandes estímulos e sempre pelo endotélio saudável. Para quê? Para evitar que haja formação de ativação de plaquetas onde não deve existir, só quando houver lesão. Tá, mas como é que tem lesão se tem prostaciclina? Como é que eu vou ter aderência plaquetária? É aquela balança. Se eu tiver mais ADP e tromboxano A2, eu vou ter mais aderência plaquetária do que a própria prostaciclina. Ela vai inibir. Sim, se eu tiver mais fatores coagulantes, a tendência é formar tampão plaquetário, obrigatoriamente. Sim? Se eu tiver só prostaciclina, as plaquetas não vão se aderir. Ela impede isso. Bom, da aderência se passa para a agregação plaquetária, ou seja, aumenta a quantidade de plaquetas, agora já não é mais aderência, é a agregação das plaquetas umas sobre as outras, as primeiras ficam aderidas à lesão, depois outras se aproximam a ela, liberando mais ADP, mais tromboxano A2 e mais 5-HT, e aumentando a vasoconstrição, tá bem? Por isso que o espaço vascular, ou a vasoconstrição, é importante, porque ela permite a concentração de quem? Do ADP, do tromboxano A2 e da serotonina na região. Quando é que cessa o processo? Quando o vaso volta ao calibre normal e o fluxo de sangue faz uma varredura dessas substâncias pela corrente sanguínea como um todo, que são aí engolfadas por neutrófilos ou pelos macrófagos. Estão fora do vaso.
tá bem? São retiradas da circulação depois. Mas enquanto houver essa vasoconstrição, permite a concentração. Por isso que as plaquetas são fundamentais, elas mantêm, olha que importante, plaqueta mantém a vasoconstrição, tá? Oi, senhor. Oi. Tu pode dar um exemplo de lesão que rompa o endotélio? Boa pergunta, tá ótima essa pergunta, perfeito. É o seguinte, é fisiológico romper capilar dia a dia. Nós rompemos dia a dia centenas e centenas de capilares, porque é o movimento que a gente faz, o choque articular, o movimento, a gente vai ver isso bem, choque articular na próxima aula, mas quando nos movimentamos, quando nós tiramos o músculo, rompe esse capilar. Isso é fisiológico, tá? Quando um ratinho toma um anticoagulante, ingere como veneno um anticoagulante, por que ele morre de ter hemorragia? Porque ele vai rompendo os capilares e não há sistema de coagulação, ele vai perdendo sangue pelos capilares, pelos vasos sanguíneos. Tá? Então, isso é normal. O romper endotélio é fisiológico. Rompemos centenas e centenas ao longo do dia, só pela nossa atividade física. Que não precisa ser muita. O fato de caminhar já está rompendo o capilar. Interessante, né? Sim. Por isso que o camarada que tem cirrose vai apresentar, uma das causas, uma das situações, é a tal da peteca. Um monte de pontos rosas na pele ou na mucosa, onde tu enxerga. Claro, todo o organismo dele, nas 3 dimensões, tem rompimento capilar. Como ele tem processo de coagulação deficitário, custa fechar esses capilares. Então, ele apresenta hemorragias funcifóbicas, mesmo parado. Ah, tá. Entendi, senhor. Então, isso é fisiológico. Romper capilar é normal. Faz parte da vida, tá? Não precisa ter um corte, esmagamento, morte, assassinato. Bem? Senhor? Oi. 2 perguntas. Sim. A primeira, ali o senhor falou que o processo de agregação plaquetária termina quando finaliza a vasoconstrição e o sangue varre o quê? Os fatores... Os fatores plaquetários, ADP, tromboxano e outros que formam o coágulo, que vai ver mais tarde, tá? Trombina, tá bem? Aí o processo cessa. Outra pergunta. No hospital que eu trabalho, quando a gente fazia transfusão, tinha uma ficha de acompanhamento. E um dos fatores que a gente precisava observar a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos era a formação de petequias no paciente que estava recebendo sangue. Porque o senhor falou que as petequias são formadas por um problema de coagulação, né? Sim. Por que isso aconteceria num paciente que está recebendo sangue? É assim, ó, tu vai ver o seguinte, deixa só entrar no processo anti-inflamatório, que eu acho que aí eu te respondo a tua pergunta. Tá, tranquilo. Tá bem? Vamos seguir o processo anti-inflamatório, que aí vai ver qual é a resposta à tua pergunta, tá? Pessoal, existem situações em que eu tenho dois aspectos clínicos. Quando o sujeito não produz plaquetas suficientes, a gente chama isso de trombocitopenia, penia pouco, então baixa quantidade de trombócito, que é a plaqueta, célula da coagulação, trombocitopenia. E o outro, então, a tendência é formar, sangrar, porque não tem plaqueta suficiente para formar esse tampão plaquetário. Trombocitopenia, baixa muito a produção de plaquetas, sim? E outra situação é o extremo, trombocitose, em que aumenta muito a quantidade de plaquetas, a tendência é formar coágulo, formar o trombo, porque o coágulo começa a partir da formação das plaquetas. Então, trombocitose é tão grave quanto trombocitopenia. Na trombocitopenia, tu vai ter manchas arroxeadas pela pele, hemorragias muito grandes, porque está faltando plaqueta. Por exemplo, o normal é 250 mil plaquetas por microlitro de sangue. 250 mil plaquetas por microlitro de sangue. É muito, né? Isso é o normal. Um parente da minha ex-namorada tinha 10 mil, 20 mil. Teve que baixar o hospital. E assim, ó, a substância que aumenta as plaquetas na medula óssea chama-se metilcortem. É uma espécie de corticoide, metilcortem, parente de corticoide. Esse metilcortem é uma substância importantíssima, porque ela, não se sabe bem como, ela aumenta a formação de plaquetas, estimula a célula-tronco a se diferenciar na linha plaquetária, sim, ou trombocitária. Só que ela altera o comportamento, ela mexe com a cuca. E esse parente, ele era meio borderline, ele era controlador de voo, um cara muito estressado, e o cara começou a pirar, compensou. Teve distúrbio emocional por causa do raio do metilcortem, mas era a única coisa que aumentava as plaquetas, porque 20 mil, ele tinha que ficar hospitalizado, porque ia acabar morrendo por hemorragia,
Morte por hemorragia, pela profunda queda de plaquetas. Tem muitas causas que são idiosincráticas, ou seja, a causa, tu não sabe qual é a origem dessa baixa de plaquetas. Baixa de plaquetas, tá? Então, não é que seja o mais comum é que tu não saiba a causa e baixa profundamente, porque não forma tampão plaquetário. Bom, muito bem. Respondendo a Amanda agora. Anti-inflamatórios das plaquetas. Para nós, na veterinária, é fundamental. Como gente e como bicho. Então, vamos ver assim, ó. Embaixo você tem à direita a legenda com vários nomezinhos, tá? Que a gente vai guardando isso com o tempo, né? Então, o show da Xuxa, como eu digo, começa aqui com o metabolismo do ácido araquidônico. Vamos devagarinho. O que acontece? Fosfolipídios de membrana de qualquer célula sofre a ação da PLA2. PLA2, na nossa tabelinha lá embaixo, é fosfolipase A2, tá? Esse fosfolipídio de membrana, então é um lipídio que tem fosfato na sua estrutura, forma o chamado ácido araquidônico. Fosfolipídio é assim, ó. Eu tenho 3 carbonos, 1, 2 e 3. Nos 2 primeiros tem um ácido graxo. E aqui embaixo, o terceiro, tem um fosfato. Fosfato, tá? Por exemplo, fosfolipídio. O ácido araquidônico se origina desses 2 ácidos graxos aqui, ó. Eles são clivados e libera o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, na célula, dentro da célula, ele tem 2 destinos. Ele sofre a ação da COX, que é chamada ciclooxigenase, é o segundo nomezinho lá na legenda direita, ciclooxigenase, vai formar prostaglandina G2 e prostaglandina H2, tá? Tá faltando um Gzinho ali, ó. PGG2, tá? Prostaglandina G2 e prostaglandina H2, dentro da célula. Essa prostaglandina H2, que vem lá do ácido araquidônico, que sofreu a ação da ciclooxigenase, vai formar no endotélio PGI2, que inibe a agregação plaquetária, né, através de uma prostaciclina sintase, presente na célula. Então, o endotélio, utilizando prostaglandina H2, forma prostaciclina, PGI2. Da mesma forma, nas plaquetas, a mesma substância, precursor, prostaglandina H2, PGH2, prostaglandina porque foi originariamente descoberto na glândula, na próstata, na glândula próstata. Nas plaquetas, forma tromboxano A2, que faz exatamente o contrário, estimula a agregação plaquetária. Vejam, pessoal, é uma única substância e um único passo metabólico. No endotélio, prostaciclina, inibe a agregação plaquetária, não tem agregação, e nas plaquetas, inibe a agregação plaquetária. Um único passo metabólico, a mesma substância, tá? Muito bem. E esse prostaglandina nos demais tecidos poderá formar, então, as outras prostaglandinas. Prostaglandina D2, prostaglandina E2, fazem vasodilatação e liberam a água para fora do vaso, então causa o edema, né? E a prostaglandina F2-alfa, que faz luteólise. Você deve ter visto na professora Ana Paula Vinagre, reprodutor, a prostaglandina F2-alfa, produzida pelo endométrio, então camada interna do útero, produz prostaglandina FH2, prostaglandina F2-alfa, que rompe ou degrada o corpo lúteo. E aí começa um novo ciclo. Enquanto tiver corpo lúteo, o que é corpo lúteo? Aquele folículo que ovulou, ou que ovularam, obrigatoriamente será transformado em corpo lúteo, por ação do LH, hormônio luteinizante. Então, a mulher ou a vaca ovula uma única vez, um único óvulo, um único ócito, né? Esse folículo que ovulou forma um corpo lúteo. A porquinha libera 14, por hipótese, 14 ócitos, eu vou ter 14 folículos que ovularam. Eu vou ter 14 corpos lúteos ao mesmo tempo. Impressionante. E aí a prostaglandina F2-alfa, banzai, acaba com esse corpo lúteo. Na mulher ele vem do ovário. Tá? Prof. Oi. Eu não entendi muito bem como que essa substância ela vai estimular e inibir ao mesmo tempo. O que vai acontecer daí? São substâncias, a forma delas é diferente. Tá? Essa prostaglandina, por exemplo, esse prostaglandina H2, no endotélio, por ação de uma prostaciclina sintase, ela é transformada, esse prostaglandina H2, em prostaciclina, e ela inibe a agregação plaquetária. Na verdade, ela obstrui o receptor da plaqueta ao colágeno ou ao fator de von Willebrand. Sim? Nas plaquetas, é outra estrutura, diferente. Ela estimula essa agregação. Certamente favorece mais receptores na membrana plasmática, para colágeno ou para fator de von Willebrand.
tá? Então, a origem é a mesma, mas são substâncias completamente diferentes, fazem coisas absolutamente opostas. E não vai ser ao mesmo tempo, então, né? Porque senão... Não, é assim, ó. No endotélio, devagarinho, no endotélio existe a ciclooxigenase. Endotélio, tá? Tá. Bom, então, o fosfolipídio de membrana plasmática desse endotélio, da célula endotelial, sim, a fosfolipase A2 quebra e forma ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico no endotélio vai até a prostaciclina, segue toda essa via metabólica dentro da célula endotelial e fica armazenado lá. Essa prostaciclina é liberada aos poucos, tá? Tá. No caso das plaquetas, tem fosfolipase A2, tem ciclooxigenase, mas em vez da prostaciclina sintase, tem tromboxano A2 sintase, que transforma H2 em tromboxano, que fica lá, esse tromboxano, ele fica armazenado, está naquelas vesículas. Lembra da figura da plaqueta cheia de vesículas? Fica armazenado lá. No momento adequado vai ser liberado. Tá? Entendi, obrigada. A enzimática endotelial é uma e a via enzimática de plaquetas é outra. Nos finalmente, na porção mais final, vai até a prostaglandina H2. Ali tem endotélio, prostaciclina sintase e na plaqueta, tromboxano A2 sintase. Tá bem? Tá bom, obrigada. Bom. Professor? Então, oi. Eu não entendi muito bem. Vamos devagarinho. Vamos começar de novo. Olha aqui, ó. A membrana plasmática ela é rica em lipídios, fosfolipídios. Sim? Então, tanto o endotélio como as plaquetas, como as células do organismo, têm fosfolipase A2. Isso é fisiológico. Todas as células têm fosfolipase A2. Então, em algum momento, esse fosfolipídio de membrana vai ser atacado pela fosfolipase A2, que vai liberar ácido araquidônico. As células, tendo ciclooxigenase no seu interior, transforma esse ácido araquidônico em prostaglandina G2, prostaglandina H2, e aí, assim, o destino agora depende do tipo de célula. Bem? Então, até prostaglandina H2 isso é comum a todas as células do organismo. Fosfolipase A2, ciclooxigenase, formando prostaglandina H2. No endotélio de qualquer vaso, o destino final desse H2 vai ser prostaciclina, inibe a agregação plaquetária, em endotélio. Nas plaquetas, esse H2 vai formar obrigatoriamente tromboxano A2, uma única via metabólica, não tem vários passos aí, é só uma via. Eu sou uma prostaglandina H2, agora eu sou tromboxano A2, uma única transformação. Porque a enzima que está lá na plaqueta é tromboxano sintase, aonde? Dentro do citoplasma. Nos demais tecidos, conforme o tipo de tecido, eu vou ter a formação a partir de H2 em prostaglandina D2, E2 e a F2-alfa. Tá bem? Então, eu tenho enzimas específicas que vão transformar esse H2 em cada uma dessas prostaglandinas. O endométrio, por exemplo, vai utilizar, ele produz o ácido araquidônico, ciclooxigenase, e vai transformar H2 em prostaglandina F2-alfa para causar luteólise, endométrio. Ou, no caso da mulher, em grandes macacos, ovário. Ficou claro agora? Amanda? Agora sim, senhor. Sim, então, cada célula tem a sua maquinária enzimática bem específica. Mas, para isso, tem um precursor comum, que começa lá no ácido araquidônico, a partir da fosfolipase A2. Entendi. Então, essa conversão ali de cima do fosfolipídio em ácido araquidônico é uma coisa fisiológica. Normal em todas as células. Tá. Tá? Algumas mais, outras menos, mas em todas as células. Sim? Todas têm essa maquinária. Tá? Entendi. Obrigada. Bom, o outro destino são chamadas, através da lipoxigenase, bem ali à direita, formar os leucotrienos. Leucotrienos, tá? Leucotrienos. Esses leucotrienos são formados em células de defesa. Então, o que eles fazem os leucotrienos? Naquele retângulo de borda preta ali à direita. Aumenta a migração de macrófagos para o local lesado. Macrófagos estão sempre no tecido, a vasta maioria está no tecido perivascular, ou seja, fora do vaso, tecido intersticial, né? Você tem macrófagos no alvéolo, que estão na superfície alveolar, e macrófagos dentro do sangue, no caso dos hepatócitos, a célula de Kupfer, né, no sinusóide hepático, na célula sanguínea. Vai ver isso depois no digestório. Aumenta a fagocitose por neutrófilos e aumenta a liberação das citocinas por linfócitos e macrófagos. Ele aumenta a imunidade celular. Os leucotrienos aumentam a imunidade celular. Então, essas células, os macrófagos, os neutrófilos, linfócitos, eles têm a lipooxigenase, que vão transformar esse ácido araquidônico, que veio lá do fosfolipídio,
em leucotrienos. Será que está bem? Então, as células de defesa têm lipoxigenase. Não são todas as células que têm essa lipoxigenase. Tem a ciclooxigenase, todas, né? Mas a lipoxigenase, só as células de defesa. Porque elas estimulam a defesa do organismo contra agentes infecciosos, ou processo inflamatório, ou lesivo. Bom, muito bem. Onde é que entra o anti-inflamatório aí? O N, lá em cima, naquele raiozinho à direita, diz assim, anti-inflamatório não esteroidal. Peraí, se eu tenho não esteroidal, é porque eu tenho esteroidal. Então, vamos ver se primeiro anti-não esteroidal. Inibem a COX. Então, vocês têm assim, ó, a aspirina, o ibuprofeno, né? Paracetamol, por exemplo, Tilenol, são agentes são nomes comerciais, né? Ibuprofeno, não. A aspirina, eles inibem a COX. A COX, lá em cima. Então, só que a aspirina inibe irreversivelmente. A aspirina é ácido acetil salicílico. Aspirina é ácido acetil salicílico. Ela acetila irreversivelmente a COX. Se eu não tenho COX funcionando, eu não vou ter nem tromboxana 2, nem prostaciclina, nem prostaglandinas. Tá bem? Por que é chamado de anti-inflamatório? Porque eles inibem a vasodilatação, por exemplo, impede a produção de prostaglandinas, prostaglandina 2, impede a formação de tampão plaquetário. Aquela situação de afinar o sangue. Quem tem tendência, por exemplo, assim, ó, vocês sabem que quem tem estreitamento de vaso das coronárias, são as artérias que irrigam o músculo cardíaco tem uma irrigação sanguínea ótima de sangue, ele não para nunca de trabalhar o coração, né? Então, quando eu tenho obstrução do vaso sanguíneo por um trombo, né? Ou por um êmbolo, por um trombo que se desprendeu, a gente chama de êmbolo, vamos ver isso daqui a pouquinho, o que acontece? O sujeito tem que tomar todos os dias, ou ele coloca, por exemplo, aquela molinha dentro da coronária, uma molinha, em vez de tu fazer uma ponte de safena, tu coloca uma molinha que mantém aquele vaso aberto. Sim? É o chamado stent, né? Só que assim, ó, o endotélio é liso. Quando tu coloca aquela molinha, esse endotélio fica rugoso. Tem arame ali, tem metal, né? Stent, tá? Arame, imagina. Tá? Então, a tendência de formar coágulo nessa rugosidade é muito grande. Então, o sujeito toma aspirina ou a AS infantil todos os dias. Por quê? Para evitar a formação de tromboxana 2. Então, chama-se afinar o sangue. Afinar o sangue. O sujeito tem que tomar, quem tem tendência a formar trombo, toma aspirina ou AS infantil todos os dias para evitar a formação de tromboxana 2. Claro, eu não vou ter nem prostaciclina e nem as prostaglandinas. Mas isso é parte da história, tá bem? Só que a único ANI ou MANI, anti-inflamatório não esteroidal, que inibe a COX irreversivelmente é a aspirina. Ibuprofeno e os demais é reversível, é questão de massa, tá? Mas a aspirina é irreversível. Uma vez com a aspirina, a COX está ralada, ela não funciona mais, tá? Bom, então vamos devagarinho. A aspirina inibe irreversivelmente a COX. Isso está perfeito. Por quê? Porque ela acetila essa ciclooxigenase e aí esse grupamento, esse acetil, não sai mais. Essa COX já não funciona. Bom. Sor, essa duração assim da inibição vai ser enquanto a aspirina estiver fazendo efeito. Não. Olha que divertido. Olha que divertido. Vamos chegar lá. Essa COX, enquanto durar a COX, porque está acetilada, a aspirina já era, ela liberou aquele ácido acetil salicílico e a COX já está, enquanto ela durar, a acetilada ela não funciona. Vamos ver aqui, ó. As plaquetas, como não possuem RER, retículo endoplasmático rugoso, não sintetizam nova COX. Não sintetizam nova COX, tá? Agora vamos ver o terceiro vizinho ali, ó, aí responde a tua pergunta. Ó. A célula endotelial possui retículo endoplasmático rugoso. Então, após 6 horas da ação da aspirina, então, depois de 6 horas, o retículo endoplasmático começa a produzir nova COX, não tem mais aspirina, porque tu já tomou só aquela dose, então o processo é 6 horas, tá? E produz nova prostaciclina, que então inibe nova agregação plaquetária. Mas isso é endotélio, que tem retículo endoplasmático rugoso. Pode sintetizar nova COX. Plaqueta não tem retículo endoplasmático rugoso, não sintetiza nova proteína. A COX que ele tem está ralada, ela está acetilada, ela está inibida de modo irreversível.
Então, seria 6 horas de ação dessa aspirina que tu toma. Bem? Ah, entendi. Daí, como a plaqueta tem uma vida útil, digamos, depois não funciona. Só agora a plaqueta para produzir a COX. Isso, agora vem a outra parte da história. Olha aqui, ó. O quarto vizinho, olha que interessante. Nas doações de sangue humano, digamos assim, por que no sangue humano? Porque é uma coisa que é mais rotineiro. Em bicho tu faz transfusão também, né? Mas aí tem esse detalhe, como em bicho. Sempre pergunto, tomou aspirina nos últimos 5 dias? Há 5 dias atrás tomou aspirina. Porque se o doador ingeriu aspirina nesse período, suas plaquetas inevitavelmente estarão sem COX funcionante. Mesmo que seja 5 dias atrás. Olha que interessante. A plaqueta dura 10 dias, né? Mas para ter um equilíbrio, 5 dias. Portanto, são incapazes de sintetizar tromboxina 2. O cara recebe plaqueta para justamente fazer tampo plaquetário. Se a tua plaqueta não tem COX funcionando, não vai liberar tromboxina 2, não vai fazer nem aderência nem agregação. No máximo aderência, mas não faz agregação. Não vai funcionar como tampão. Tá bem? Então, 5 dias, porque como tem um monte de plaquetas, 5 dias, mas essa plaqueta, não, a plaqueta dura 10 dias, tá? 10 dias. No primeiro dia, o cara tomou aspirina, essa COX dessa plaqueta aqui, já era. Só tomou aspirina aqui, ó. Todos esses 10 dias, a COX dela não vai mais funcionar. Mas aquelas plaquetas que estão novinhas, em folha, a aspirina já não está mais no organismo, a COX dele está funcionando. Mas o prazo mínimo é de 5 dias. Para bicho vai ser a mesma coisa. Vocês entendido? Então, se tomou aspirina durante 5 dias, ou até que seja 5 dias atrás, que seja uma dose só, a COX dessas plaquetas que receberam essa aspirina estão acetiladas, não vão funcionar. Não forma tromboxina 2 e essa plaqueta não presta. Então, hoje você tem doação de plaquetas, só plaquetas. Tem uma máquina, já se fez isso, retira as plaquetas do sangue e tu doa só a plaqueta para o camarada que vai fazer algum procedimento de transplante de medula, por exemplo. Ele vai sofrer uma radiação na medula, vai acabar com a medula dele e vão botar a medula nova. Aí tu tem que doar plaquetas normais, decentes, que façam agregação plaquetária. Não pode ter tomado aspirina nos últimos 5 dias. Porque ela não regenera a COX. A COX dela está inalada. Não funciona. Tudo bem? Endotélio não. Então, o prazo mínimo é 6 horas. O prazo de 6 horas, a aspirina já não tem mais efeito. Só que se tiver plaqueta que recebeu essa aspirina, essa COX dela, que dura 10 dias, essa COX dela não funciona mais. Essa plaqueta é só plaqueta, não faz agregação. Ficou claro? Bianca? Bibiana, desculpa. Professor, é Bibiana. Sim, ficou assim. Bianca também é um nome bonito, mas não é o teu nome. Não tem aqui, tá? Bueno. Bom, essas plaquetas não formam no tampão plaquetário, obviamente, no raiozinho ali, né? Bom, agora, assim, anti-inflamatório esteroidal. O não esteroidal, ibuprofeno, aspirina, o ácido acetil salicílico, os salicilatos também, né? Mas tem que ter acetil para inibir irreversivelmente. Isso tem aula com o professor Regis e o Melo, de farmacologia, 5º e 7º semestre. Vamos falar bem sobre anti-inflamatório. Bom, perdão. Já estamos terminando. Anti-inflamatório esteroidal é o cortisol e seus derivados. Cortisol, ele é produzido na camada cortical da adrenal. Cortical da adrenal, é um hormônio do estresse, né? Ele protege o organismo contra o estresse. Bom, acontece que faz o cortisol? Ele inibe a fosfolipase A2. Então, se ele inibe a fosfolipase A2, eu não vou ter nem leucotrienos e nem derivados da COX. E ele era utilizado como imunossupressor de eleição, porque como ele acaba com os leucotrienos, que estimulam a imunidade celular, era bom para transplante, porque tu estava recebendo um órgão exógeno fora do teu organismo, que não era o teu, né? Então, entupia o sujeito de cortisol, ou corticosteroide, baixa a resposta imunitária para evitar a rejeição do órgão. Só que o cortisol, desgraçadamente, ele aumenta a glicemia no sangue, ele causa diabetes mellitus, aumenta muito a glicose no sangue, ele faz glicogenólise, quebra o glicogênio, hiperlipidemia, quebra triglicerídeo, e ele faz proteólise. Então, ele vai quebrar açúcar, lipídio, os armazenamentos de açúcar, lipídio e de músculo, faz intensa proteólise. Eu tinha um tipo já falecido que ele tinha artrite reumatoide, assim, só dói quando ele respirava. Artrite reumatoide, processo inflamatório nas articulações, dói para chuchu. Ele tinha que tomar corticoide, porque a dor é insuportável. Só que ele era um cara muito forte, fazia ginástica,
Ficou magrinho, magrinho, porque pela intensa proteólise. Tá? Bom, hoje em dia se usa outros, como ele tem muitos efeitos colaterais danosos, se utiliza outros imunossupressores, né? Cortisol já não é de eleição, mas ele é um excelente para evitar dor, né? Evitar a dor, corticoide, tá? Como anti-inflamatório, né? Bom, então ele inibe lá na fonte, impede a formação de ácido araquidônico, não importa a célula, corticoide, tá? Anti-inflamatório esteroidal. O que é o esteroide? É aquele hormônio que vem do colesterol. Tudo hormônio originado do colesterol chama-se esteroide. Sim? Testosterona, progesterona, estradiol, são esteroides, vêm do colesterol. Corticoide, aldosterona, vamos ver a aldosterona com tiobenete renal. Até aqui está bem? Vamos passar para os finalmente aqui então. Bom, denominações. Isso aqui é farmacologia, só para informação. Eicosanoide são os derivados do ácido araquidônico. Então, todos são derivados, todas as prostaglandinas e os leucotrienos são chamados de eicosanoides. São derivados de ácido araquidônico, saiu do ácido araquidônico, que originou dele, é eicosanoide. Prostanoides são os derivados da COX, prostaciclina, tromboxana 2 e as prostaglandinas. Licosanoides são os derivados da lipoxigenase, os leucotrienos principalmente. Licosanoides. Altacoides, alto quer dizer próprio, e acos é medicamento, isso é radical grego, quer dizer, substâncias que atuam localmente no tecido, isso é de modo parácrino, parácrino é ao lado, tem uma célula que libera um hormônio ou uma substância e se liga diretamente no receptor ou atravessa, age na célula vizinha, isso é parácrino, né? Então, depois pode atingir o sangue ou não, mas primeiro ação local, como por exemplo, a histamina. Então, serotonina, tromboxano, todas essas substâncias são altacoides, agem localmente, altacoides. Isso é farmacologia, né? Licosanoides, então, são todos derivados do ácido araquidônico. Licosanoides é da lipooxigenase. Lico é da lipooxigenase. Por último, vocês devem ter experiência própria, se não tem, vai acontecer. Quando toma anti-inflamatório, esteroidal ou não esteroidal, por muito tempo, 5 dias, começa a dar gastrite. Afeta a mucosa gástrica da inflamação do estômago. Inflamação na mucosa gástrica, a gente chama de gastrite. Por que esse negócio acontece? Então, assim, nós vamos ver depois esse mesmo esquema em tubo digestivo, tá? No estômago. Então, assim, anti-inflamatório e gastrite. Ali vocês têm nas duas figuras, da direita e da esquerda, uma célula parietal. Célula parietal, ou oxíntica, é aquela que produz ácido. Oxinós, que forma ácido. Oxinós, por isso esse nome oxíntica. Oxinós, do grego oxinós, que forma ácido. Então, célula parietal, está na parede da glândula gástrica, a gente vai ver isso, parede da glândula gástrica, parietal produz ácido, tá? Muito bem. Na esquerda, vocês têm dois conjuntos de desenho geométrico. Bem à direita, bem à esquerda, você tem uma figura laranja, sim, que é um receptor de histamina. A histamina é produzida ao lado dessa célula gástrica. Sim, histamina. Ela se liga a um receptor e ali em cima, dentro dessa célula, tem a chamada adenilato ciclase. Naquele retângulo de borda azul, no centro da figura, adenilato ciclase. A adenilato ciclase, antigamente chamada adenilciclase, ela transforma o ATP em AMP cíclico mais PPI. PPI é 2 fosfatos inorgânicos, não estão ligados a carbono. Só libera fosfato, não está ligado a carbono. O ATP é transformado em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro importante nas células, e mais PPI. Quem é que faz isso? Adenilato ciclase. Para isso, essa enzima que está logo abaixo da membrana plasmática tem que ser ativada. O que acontece? A histamina se liga a uma PGS, uma proteína G, S de estimulatória, sim, que estimula a adenilato ciclase e produz a AMP cíclica. O resultado é que eu vou ter ativação de uma enzima na membrana plasmática, a parte luminal da célula, embaixo tem a luz da glândula, embaixo da figura tem a luz da glândula, libera aí o hidrogênio. Tá bem? Existe um freio para esta ação, um freio para evitar excessiva produção de ácido, que é através da prostaglandina E2, que vem lá do ácido araquidônico, através da triclooxigenase, forma prostaglandina E2. A prostaglandina E2, uma vez ligada ao seu receptor, estimula uma proteína G de inibitória, estimula essa proteína G, e essa proteína inibitória inibe a adenilato ciclase, diminui a quantidade de AMP cíclico, portanto, diminui a quantidade de hidrogênio liberada. Isso é uma situação normal. Então, eu tenho a histamina, que estimula a produção de ácido,
E a prostaglandina E2 que inibe essa produção de ácido. O AMP cíclico ele fica, ora está em maior quantidade, ora está em menor quantidade, a AMP cíclico, através da enzima adenilato ciclase. O que faz o raio do anti-inflamatório? Em presença do ANE ou do cortisol, tanto faz o anti-inflamatório, eu não vou ter prostaglandina E2. Não vou ter inibição através da proteína G inibitória e eu vou ter só AMP cíclico. Então, a histamina fica livre, leve e solta para produzir ácido, resultado gastrite. Por isso que a gente tomar aspirina durante mais que 5 dias, poderá ter gastrite. Começa a doer o estômago, porque produz muito ácido, porque o freio, que é a prostaglandina E2, não existe mais. Porque a COX, em presença desse ANE constante, viu? Aí Amanda, eu estou tomando aspirina para tratamento, sei lá, 5 dias, né? Então tenho presença constante de aspirina. Minhas plaquetas foram para as cucuias. Não vou ter uma hemorragia, né? Mas eu não vou ter prostaglandina E2. E aí não tem freio, não tem inibição da adenilato ciclase, a histamina fica livre, leve e solta para a produção de ácido da gastrite. Uma colega do nosso laboratório, a Elza, ela tinha depressão alta e ela tomava S infantil para afinar o sangue. Pressão alta para evitar que haja formação de trombo. Ela tomava S todo dia. Bom, ela teve um aumento de pressão, elevou muito a pressão, rompeu os vasos nasais. Como ela tomava S, ela sangrou para chuchu. Sangrou muito. E ela disse que ela estava em Águas Claras, veio para Porto Alegre, a toalha que ela usava ficou encharcada de sangue. Certamente os médicos acham que ali devia ter alguma, assim, ó, dilatação de artéria, chama-se aneurisma. Dilatação de artéria chama-se aneurisma. Pressão alta leva a dilatação de artéria, porque pressão muito alta, a artéria acaba se dilatando e poderá romper. Então, para a quantidade de sangue que ela perdeu pelo nariz, provavelmente ela tivesse algum aneurisma intranasal, dilatação, que rompeu pela pressão alta, que deu essa hemorragia braba. Como ela tinha muito AS presente no sangue, as plaquetas não funcionaram, e essa tremenda hemorragia. AS infantil. Tá? Foi uma situação. E o médico disse, ainda bem que rompeu vasos nasais, porque podia romper na cuca. E aí tu tens acidente vascular cerebral, ou acidente hemorrágico cerebral. Aneurisma que rompe, pela excessiva pressão, rompe artérias no cérebro, e aí pode ser fatal. Sorte que a válvula dessa alta pressão, caso dela era muito elevada, essa hemorragia nasal funcionou como uma válvula de escape para essa quantidade de sangue em alta pressão. Interessante, né? Vê como a gente já começa a aprender bruxaria em fisiologia, né? Vai começar pela gastrite, tá? Por isso que anti-inflamatório, tu tomas o chamado, para encerrar a aula, omeprazol. O omeprazol, ele bloqueia essa bomba de hidrogênio. Então, tu tomas o anti-inflamatório e é bom também tomar, conforme o caso, omeprazol. Graças a Deus existe, foi descoberto em 85, amém? Porque é tratamento de gastrite. Ele impede a liberação desse hidrogênio para a célula, evita a gastrite. Tá bem? Existem alguns medicamentos que o pessoal vende, o anti-inflamatório e o omeprazol junto, o kit, né? Para evitar essa gastrite, que dói para chuchu. Experiência própria. Gastrite dói para chuchu. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu sei que tem bastante informação, mas se olhar com calma, você tem já o PDF, né? Eu vou passar essa aula gravada para vocês. Devagarinho a gente vai guardando esses nomes. Tá bem? Posso parar a gravação aqui? Acho que sim. Tá.